Muitos dizem que o seguidor de Cristo de verdade deve abaixar a cabeça para a violência, entregar sua família ao matadouro e que portar uma ferramenta de defesa é pecado. No vídeo de hoje, nós vamos desmilitarizar essa defesa, que é uma mentira, com a única coisa que os covardes não conseguem refutar: a exegese bíblica pura, a doutrina moral e a realidade prática. Se você cansou do pacifismo utópico e quer entender o básico, pelo menos o respaldo físico e moral para proteger quem você ama, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje essa teologia de covardes vai cair por terra. Está vendo na tela o verso no Êxodo, capítulo 20, verso 13, que é Lo Tirzar, que significa não assassinarás, no sentido de homicídio ilegal criminoso. Essa é a versão da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Então esse é o coração do argumento desarmamentista, que é o sexto mandamento. Na sua Bíblia em português, conforme eu consultei na ACF, está escrito não matarás. Mas no hebraico original o termo usado por Deus é Hatzah ou Tirzar. Por que a diferença, Nicolas? Porque, dentro da gramática, Hatzar é a raiz do verbo no passado, ou seja, na terceira pessoa do masculino singular. Por exemplo, ele assassinou. No hebraico, o dicionário lista os verbos através dessa raiz de 3 letras. Já Tirzar é o mesmo verbo, mas conjugado no tempo futuro, ou seja, na segunda pessoa do masculino singular. Tu assassinarás. A letra Tav, que aparece no início da palavra, é o prefixo gramatical do hebraico que joga o verbo para o futuro. Então, Hatzar é a palavra base, assassinar, e Tirzar é a palavra aplicada na ordem direta, ou seja, assassinarás. Os lexos de Holliday e Brown Drive Biggs são claros. Hatzar significa especificamente assassinar com malícia, homicídio premeditado ou ilegal contra a comunidade. Deus não usou a palavra mut ou harag, que significa um ato genérico de morrer ou aplicar a pena de morte legítima. Portanto, quando Jesus eleva o padrão no Sermão da Montanha em Mateus 5, condenando a ira no coração, ele está expandindo a raiz do assassinato e da malícia, e não proibindo o direito natural de defesa contra um agressor iníquo. Defender a vida não viola o mandamento, cumpre o espírito de preservar a imagem de Deus no inocente. Esse texto é de Êxodo 22, verso 2. Está escrito: En bamar teret imat zer haganav verruka vamet en lo damin. O significado é que se o ladrão for achado arrombando de noite e for ferido e morrer, não haverá culpa de sangue. Os pacifistas tentam usar o verso 3, a regra da luz do sol, para dizer que Deus prefere a propriedade sobre a vida. Quanto à deturpação, a distinção entre a noite e o dia é a ignorância visual, porque à noite, no escuro, você não sabe se o invasor quer apenas roubar ou arrancar a cabeça da sua esposa. A legítima defesa ali é um direito natural de preservação absoluta. Durante o dia, com o sol raiado, a intenção do criminoso e os meios de contê-lo são visíveis, exigindo proporcionalidade. O texto de Êxodo não restringe o armamento, ele estabelece o limite jurídico da legítima defesa que o nosso próprio Código Penal usa hoje: repelir a injusta agressão atual ou iminente. Agora que nós já destruímos a exegese falsa linguística dos pacifistas de plantão, vamos trazer isso para a realidade do mundo real. Vamos falar de ação prática e proporcionalidade. Um dos vídeos, o escritor Benê Barbosa, ele usou o exemplo dos decibéis para ilustrar a percepção da ameaça. Se o som está baixo, você não grita, mas se o ambiente está ensurdecedor, o seu tom precisa mudar. Na defesa pessoal, a lógica é exatamente a mesma. Chama-se escalonação do uso da força. O Código Penal brasileiro e a doutrina moral andam de mãos dadas aqui. O artigo 25 do nosso Código Penal exige o uso moderado dos meios necessários. Sabe de onde veio isso?
da própria tradição das escrituras. Para nos defendermos, usarmos de uma violência maior do que a necessária, isso é ilícito. Mas se repelirmos a violência com moderação, isso é perfeitamente legítimo. Você está mais obrigado a zelar pela própria vida e pela sua, dos seus, do que pela vida do agressor. É aqui que entra o mandamento de Cristo em Mateus 10:16. Seja prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A simplicidade da pomba significa que você é um homem de paz, que não busca briga e evita o confronto a todo custo. Mas a prudência da serpente significa que quando a paz, ou seja, o nível verde da nossa escala, não é mais possível, porque um criminoso iníquo decidiu invadir o seu lar ou ameaçar sua integridade física, você não hesita, você neutraliza a ameaça com a força necessária para fazer o mal parar. Alguns covardes que usam a Bíblia para tentar embasar a sua falta de brio. Os desarmamentistas adoram distorcer Provérbios 24:11, que diz: livra-os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança. Eles criaram uma teologia de gabinete para dizer que isso significa apenas fazer a advocacia, justiça social ou assinar petição pública em tribunal corrupto. Eles querem que você assista ao inocente ser esmagado e responda com uma nota de repúdio. Mas limitar Provérbios 24:11 a uma mera ação judicial ou de advocacia em um contexto onde vidas estão sendo fisicamente ceifadas é um anacronismo exegético. O mandamento de livrar os que estão sendo levados à morte exige o uso de meios proporcionais e eficazes para paralisar a ação do agressor. Uma nota de repúdio não impede uma lâmina ou um disparo. Logo, a força física legítima é a única aplicação materialmente honesta do texto sagrado quando a diplomacia falha. Se você é pai, se você é marido e cruza os braços enquanto um criminoso violenta a sua família sob o pretexto de ser pacifista, você não é um santo, você é um covarde. O apóstolo Paulo foi categórico em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Cuidar da família também significa garantir a sua segurança física contra lobos. A história da segurança pública e da defesa civil comprova que a contenção imediata do crime depende diretamente da prontidão técnica e da capacidade de resposta do cidadão no local. Nos tempos modernos, o pastor batista Sam Childers, o famoso pastor metralhadora, percebeu que para salvar órfãos no Sudão das garras de terroristas, ele precisava de mais do que discursos, ele precisava de poder de fogo para repelir o mal. O missionário Carl Van Wyk, na África do Sul, salvou centenas de vidas dentro de uma denominação, ao disparar seu revólver 38 contra terroristas armados com granadas. Os próprios terroristas confessaram depois, eles escolheram aquela denominação porque achavam que lá só haveria ovelhas indefesas, mas encontraram um homem preparado. Essa é a parte 2 que vocês muito pediam para conectar e falar sobre as escrituras com a defesa pessoal. Não acaba por aqui o nosso assunto. Um próximo vídeo sobre esse tema, vamos analisar na prática a reação armada. Peguei alguns vídeos que tem armas no meio, seja na mão do bandido ou do cidadão, e vamos analisar. Claro, depois que aconteceu, sentado aqui, bonitinho, é fácil analisar, não é mesmo?
Mas eu quero que você analise junto comigo e tente não repetir os mesmos erros ou aprenda com os acertos das pessoas naquele vídeo. Tranquilo? Não é um especialista, é alguém que lê, estuda muito e já treinou algumas coisas referentes à defesa pessoal comentando aqui. Mas eu quero que você analise junto comigo na prática. E é isso, o que eu tinha para falar sobre autodefesa nas escrituras. Obrigado e até um próximo vídeo.